conhecer a sala, ver realmente como é que a gente vai se adaptar, né, em frequentar a sala, os 25, né, por vez, para ajustar. Mas, a princípio, eu acho que dá para a gente começar pensando assim, que a gente vai ter 3 avaliações, né, é uma por unidade da disciplina, e cada avaliação dessa vai ser uma apresentação de um trabalho. Como é que é esse trabalho? Normalmente eu faço assim e tem dado bons resultados, porque aguça, assim, a criatividade de vocês aparece, né? Muitas vezes é maior do que a criatividade do professor, inclusive. Que é assim, ó, repare. Deixa eu ler aqui de novo. As avaliações serão realizadas no formato de elaboração e apresentação oral de projetos, utilizando a linguagem Python 3. Como é que se dá isso? Veja só. Vocês têm a liberdade de imaginarem um problema, ou um problema que vocês já vivenciaram, ou um problema que você julga interessante, que pode ser resolvido concebendo um programinha de computador, né, com um projeto, né, a partir da concepção de um programinha de computador em Python 3. Então, vocês trazem para a gente essa ideia que vocês tiveram, esse problema que vocês perceberam. Aí pode ser qualquer problema. Só para vocês terem uma ideia dos tipos de coisa que já chegou para a gente aqui. Já chegou problema, nessa época de pandemia, do aluno para registrar quantidade de pessoas vacinadas, com primeira dose, com segunda dose. Então, ele fez um programinha para esse tipo de coisa, para mostrar essa informação. Teve gente que já trouxe programa para mostrar dados da pandemia também, número de vacinados, número de internados. Então, já chegou esse tipo de problema. Já chegou aluno, por exemplo, de um problema de uma loja, para gerir o estoque de uma loja, quanto vende, quanto não vendeu, quanto faturou. Então, o que mais? Tem muita coisa. Imagine que cada um pode ter a sua ideia, né? Chegou o que mais? Já chegou a eleição, já chegou o programa para o cara votar, quantos votos não teve, quantos votos teve, percentuais, votos nulos, sabe? Então, assim, vocês é algo assim que realmente eu tento estimular a criatividade de vocês, de um problema que vocês... Aí, assim, à medida que vocês forem vendo o conteúdo, existem exercícios que talvez até suscitem, né, a criatividade, ou despertem, melhor dizendo, a curiosidade de vocês para determinados, né, problemas que vocês dizem, de repente aqui eu posso fazer um projeto em cima disso, desenvolver aqui um programa para resolver esse problema, entende? E o que eu quero deixar claro também é que não precisa necessariamente ser problemas de engenharia. E eu digo isso porque a gente está no primeiro período, né? Então, às vezes, alguns têm mais facilidade ou já está mais acostumado em lidar com energias renováveis, né? Em painéis solares, painéis fotovoltaicos, né? Conversão térmica, não sei o quê, energia eólica. Então, alguns de vocês talvez estejam mais habituados com esses assuntos. Mas como vocês estão entrando agora na universidade e a expectativa é que vocês comecem, alguns que ainda não tiveram a oportunidade de lidar com essas informações, comecem a lidar a partir de agora. Então, eu costumo não exigir que seja na temática das energias renováveis esse trabalho. Se for, ótimo, né? Melhor ainda. Mas se não for, a gente pode fazer em temáticas ou problemas do cotidiano, né, que possam ser resolvidos com programação, tá certo? Então, a ideia é que a gente faça assim. Eu provavelmente, a primeira avaliação vai ser para vocês entenderem assim, né? Vocês vão fazer o trabalho e vão começar a despertar para a coisa. Pode ser que nas próximas, aí eu não dei certeza no meu plano de ensino, porque pode ser, algo que eu vou tentar fazer, em virtude do que eu for sentindo aí no semestre, mas a gente pode incorporar outras coisas a essas avaliações. Por exemplo, são coisas que eu aprendi recentemente, que eu fiz um curso no final do ano passado sobre novas metodologias de ensino. Então, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar aqui, que eu pretendo implementá-las, mas de maneira dosada, por isso que eu não quis me comprometer em fazer isso como avaliação. Pode ser que a gente faça, mas a princípio não. Porque são ferramentas que estão muito em uso hoje, que eu acho que até vocês teriam interesse, de repente, né? Mas aí a gente vai dosar isso. Eu não sei ainda se eu vou fazer uma das avaliações ou um trabalho, mas aí a gente vai vendo que são ferramentas do tipo
podcast, sabe? Eu aprendi nesse curso que eu fiz que dá para a gente fazer, vocês produzirem podcasts sobre assuntos, né? Ou sobre, enfim, alguma coisa que relacionada à programação, e isso, de repente, a gente conta, né? Um ponto, alguma coisa. Mas tem algumas ferramentas assim que eu aprendi que eu pretendo incorporar, sabe? Mas isso eu pretendo verificar ao longo do período o momento mais apropriado e, a princípio, não será a avaliação assim de maior peso. A avaliação de maior peso, isso, Gustavo, todas as individuais, vão ser individuais sim, tá bom? Pronto, mas é isso, assim, a mensagem sobre a avaliação é trabalhos individuais, vocês percebem problemas do cotidiano ou de engenharia que podem ser resolvidos com programação. Aí, no primeiro dia é difícil, talvez seja difícil para vocês imaginar esse tipo de problema e solução, mas à medida que a gente for avançando, com os exemplos, com as coisas que a gente for discutindo, eu acho que vocês vão começando a perceber coisas que podem ser resolvidas com programação, tá? Então, essa é a ideia. Espero ter ficado claro. Se não ficou, pode perguntar, mas ainda a gente vai ter, é só o nosso primeiro contato, né? A gente vai ter a oportunidade de ir amadurecendo essa ideia e se acostumando com isso no dia a dia. Até lá, tá? Até a primeira avaliação, pelo menos. Aí tem aqui o horário de atendimento, que é o horário para atender vocês fora da aula, né? Eu estou dedicando aqui terça e quinta às 8, mas eventualmente, se de 8 às 10, né? Nas terças e quintas, se eventualmente alguém tiver dificuldade nesses horários, a gente pode marcar um horário à parte, sem nenhum problema. Deixa eu ver. Tem que levar essa bomba no caso. Boa pergunta, Mauro. Boa pergunta. É o seguinte, nas aulas presenciais, o primeiro ponto que eu vou fazer, antes de responder para você com certeza isso, é verificar como é que está o laboratório que eu utilizava antes, sabe? Qual a capacidade dele. Se de repente ele diz, não, o laboratório ele consegue atender com distanciamento 25 pessoas. A gente faz a aula prática toda no laboratório, a aula de dúvida no laboratório, aí ninguém precisa trazer computador. Mas uma opção que eu dou, assim, se caso isso não for possível, a gente ir para o laboratório nessas aulas de dúvida, a gente vai se encontrar na sala de aula, que está destinada para a gente, e vocês não precisam trazer necessariamente o computador. Vocês podem, por exemplo, ter um problema que vocês tentaram fazer em casa, porque a ideia dessas aulas presenciais é para resolver problema e tirar dúvida, principalmente. Então, você tentou resolver um problema, não conseguiu. Então, você pode, eventualmente, me enviar por e-mail. Na hora da aula, eu abro no meu computador, entende? O meu computador eu vou estar lá. Então, posso abrir e a gente discutir o problema, como é que você poderia resolver, entendeu? Eventualmente, se alguém quiser trazer, pode trazer. Mas eu não recomendo muito, em virtude dessa história mesmo de pandemia. Normalmente, vocês trariam nas aulas que a gente tinha antes, que às vezes acontecia assim. A turma era muito grande, aí não tinha computador para todo mundo no laboratório. Então, alguns traziam seu próprio computador e tinham aula no computador pessoal. Mas nas condições atuais, eu acho que é mais prudente a gente fazer assim. Se você tem uma dúvida para tirar, você manda para mim por e-mail, traz no pendrive, que eu abro na hora da aula de dúvida e a gente discute ali em cima do seu problema. Tudo bem, Mauro? Acho que assim fica mais seguro, sabe? Essa coisa de contaminação mesmo. É um objeto a menos para você manusear, né? E trazer para a universidade e correr o risco de... E não precisar estar limpando, passando álcool no computador, né? Isso não é muito legal. Então, acho que o mais seguro é a gente fazer assim, tá certo? Não precisa trazer o computador, traz o problema, se tiver algo que tentou e não conseguiu, ou traz a ideia, a gente discute, tentei fazer assim, não consegui, a gente faz na hora no meu computador, entendeu? Acho que dá para produzir bem assim. Se a gente sentir dificuldade, a gente pode rediscutir e pensar uma outra forma, mas a princípio eu acho que dê certo, né? Então, caso não tenhamos o laboratório, que eu acho muito provável, o mais provável é não termos, eu acho, pelo tamanho dele, eu acho que a gente não consegue ficar 1,5 metro um do outro, mas aí a gente vem na sala de aula e discute problemas, ou vocês me enviando, ou trazendo um pendrive, ou a gente fazendo na hora, e vocês dizem assim, professor, o problema é tal do livro, eu não consegui. Aí eu abro o livro na hora e a gente resolve, entende? Esse tipo de coisa. Eu imaginei essas aulas de dúvidas assim. Mas, obviamente, a gente pode ir adequando, né, com o andar do período. Beleza, Mauro? Eu me fiz claro? Se não me fiz, pronto, ótimo. Deixa eu achar até aberto. Bom, aí sobre o cronograma de aulas, está aqui todo o calendário, né? Vocês dão uma olhada como é que o conteúdo está distribuído. Hoje a apresentação, aí na quarta a gente começa com o histórico e a evolução dos computadores, e aí o conteúdo evolui.
A primeira avaliação, eu deixei a primeira parte do conteúdo mais desdobrada, porque tem essas partes introdutórias, mas assim, a primeira avaliação acontece, a primeira unidade acaba aqui em estrutura condicional, então o primeiro conteúdo vai até a estrutura condicional. Deixa eu aceitar aqui alguém. Aí o segundo conteúdo da segunda unidade vai até a estrutura de repetição e tratamento de exceções e dados estruturados sequenciais. São 2 pontos, mas são bem extensos. Isso aqui é a segunda avaliação. E a terceira, funções, arquivos e gráficos. As datas dessas avaliações aparecem aqui, ó. Então a gente tem a primeira avaliação que está prevista para o dia 23 de março, às 8 horas, né? Sempre às 8. A segunda avaliação no dia 2 de maio, às 8 horas também, e a terceira avaliação, 13 de junho. No dia 20 de junho, a gente vai ter a reposição. Aí, só para lembrar que a reposição é para aquele aluno que faltou alguma das provas, tá? A reposição não é... Você não faz as 3... Tem gente que faz assim, professor, né? Se faltar uma das 3... Melhor, repõe a avaliação com nota mais baixa, por exemplo. Mas eu não costumo fazer isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não, porque eu vi o microfone aberto, acho que alguém queria perguntar. O que eu faço é o que é a regra natural, ou a regra que está escrita, vamos dizer assim, né, no regulamento da universidade, na resolução 2920, que é a resolução que rege os cursos de graduação. Vocês têm direito a vocês precisam fazer 3 avaliações. Caso falte uma das 3, tem direito à reposição dessa que faltou, com o mesmo conteúdo dessa avaliação que faltou, tá certo? Então, a reposição é para caso falte uma das 3 avaliações. Se não faltar nenhuma das 3, não precisa fazer reposição. Professor, Oi. a questão da reposição. Sim. A gente vai precisar de algum documento ou a gente pode fazer a reposição sem o documento de... Comprovação, Tipo, né? tipo Comprovação. atestado ou alguma coisa do Entendi. tipo. Fabiano, né, Fabiano? Isso. Boa pergunta também. Antigamente, assim, há pouco tempo atrás, a gente precisava de uma comprovação, sabe? Você precisava comprovar o que é que faltou, aí tem que ser um motivo de saúde, ou tem uns motivos elencados numa resolução. Só que agora, de um tempo para cá, também não me lembro o nome da resolução que mudou isso, mas de um tempo para cá não tem mais isso. Você faltou a avaliação, automaticamente você tem direito à reposição. Aí é claro que, se você faltar 2, você só pode repor uma, entendeu? O direito à reposição é só de uma. Beleza, Fabiano? Beleza. Aí João pergunta se eu posso repetir até onde vai cada avaliação. Posso sim, João, com certeza. A primeira avaliação, até pela data, mas inclusive tem um erro de data aqui, eu acho, que eu não corrigi. Mas vamos lá. A primeira avaliação vai até estrutura condicional. Do início até estrutura condicional. Na verdade, assim, essa parte de histórica, evolução, isso daqui eu não cobro não em prova, sabe? Eu só cobro realmente programação, que é o trabalho de vocês, né? Então é até 28 de março, até estrutura condicional. Depois eu vou olhar, tem um probleminha de data, que eu tenho a avaliação dia 23, o conteúdo ainda até 28. Na verdade, depois eu corrijo isso. Mas a primeira unidade é até estrutura condicional. A segunda vai até... a segunda é estrutura de repetição e dados estruturados sequenciais. Essa é a segunda, conteúdo da segunda. E o conteúdo da terceira é o restante. Funções, arquivos e gráficos. De novo, né? Só essa vez. Mais uma vez, melhor. A gente vai dar até a estrutura condicional, inclusive ela, né? Na primeira avaliação, entre a estrutura condicional. A segunda, estrutura de repetição, tratamento de exceções e dados estruturados sequenciais. E a terceira, de funções para frente. Certo? Beleza, João? Deu tempo aí? Nada, que é isso. Pronto. Aí aqui estão as datas das avaliações. Eu falava da reposição. O exame final é aquela prova que você pode fazer caso, depois de fazer as avaliações do semestre, as 3 avaliações, você tenha atingido média inferior a 7 e superior a 4. Né? Isso lhe dá o direito de fazer o exame final. Se sua média parcial aqui, após as avaliações, as 3 avaliações, for inferior a 4, você reprova direto. Não tem direito à avaliação final. Se você tem média acima de 7, você é aprovado direto. E se você tem média entre 4 e 7, menor do que 7 e maior do que 4, maior ou igual a 4, menor do que 7, você tem o direito ao exame final. Tá?
Eu vi que apareceu duplicado aqui, esse foi um erro do sistema, duplicou as datas, mas termina aqui no exame final. Ok, gente, em relação às datas, se tiver dúvida, tá? Fique à vontade. Sobre as referências, vamos lá, os livros que a gente vai utilizar, aparecem 8 aqui, né? 3 básicos e 5 complementares. Todos eles estão no Siga. Tem um menuzinho lá, Siga, biblioteca, se não me engano é o nome. Aí lá tem minha biblioteca. Aí você clica, aí ele vai para um portal onde você tem acesso a uma série de livros. Todos os que estão aqui estão lá, você tem acesso virtualmente. Qual é que a gente vai seguir aqui mais rigorosamente? Conteúdo, exercícios, é esse segundo aqui, ó. Python 3, conceitos e aplicações, uma abordagem didática. Esse vai ser o nosso, assim, o fio condutor, né? A nossa lógica ao longo do período, a gente vai seguir por esse livro. Eventualmente, a gente consulta ou esse primeiro ou esse terceiro. Essas básicas são as referências mais importantes, né? As complementares são complementares, né? O próprio nome sugere aí o que se trata. Mas, assim, o livro mais importante da gente é esse segundo aqui. Aí, eventualmente, a gente vai consultar um ou outro aqui para um exercício ou para um conteúdo específico. Mas o realmente mais importante, que é o que eu recomendo, a leitura de vocês, né? Tá sempre lendo o conteúdo, ou antes, ou enquanto a gente está ministrando. É interessante ir lendo esse livro Python 3, tá certo? Então, como eu disse, para a primeira aula e para a segunda, isso não é tão importante assim, porque são aulas realmente conceituais, introdutórias, sobre a história da computação e tal. Mas quando a gente começar a programar mesmo, então é fundamental a leitura desse livro. Eu posso ficar em cada aula apontando assim, ó, pessoal, aula seguinte, a gente vai falar disso, tá no capítulo tal. Vocês podem, se quiserem, já dar uma lida, já ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Quando chegar na aula, acho que facilita a transmissão do conhecimento, né? A recepção, né? Ou a receptividade da aprendizagem de vocês. Ok? Então, essa é a bibliografia que eu apresento. E aí os outros complementares também são... Porque antigamente a gente fazia assim, se esse livro da referência básica não tiver na biblioteca, você pode ir atrás desses na biblioteca física mesmo, da universidade, de qualquer um desses outros que ajuda. Mas hoje em dia, como todos eles estão virtualmente, então você tem acesso a todos, né? Eu aponto aquele que eu acho que é o mais didático e o que eu sigo, assim, em termos de conteúdo mesmo, é esse segundo. Mas não impede que você dê uma lida nos outros para, de repente, a informação do jeito que eu passei ou do jeito que está no livro não está clara, aí você busca outro livro, vê se nesse outro livro, né, tá de uma maneira mais interessante, mais clara. É uma forma também de estudar, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Pronto, então era isso que eu tinha para dizer sobre a disciplina. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa assim do que a gente falou. Eu vou tentar ao longo do período todo, né, ser o mais, como eu costumo fazer, aliás, ser o mais claro e didático possível no conteúdo, né? É claro que eu reconheço também, e aí assim, eu vou tentar, inclusive, nesse período, variar um pouco com as minhas metodologias mesmo de ensino, assim, porque eu sei que tem alguns de vocês que gostam mais de ouvir o professor falando, né, só escutar, tem outros que gostam mais de fazer alguma coisa, né, de colocar a mão na massa e tentar ali, ver o que é que dá. Tem outros que, de repente, sei lá, gosta de ler, né? Gosta de perceber a informação a partir da leitura. Tem outro que gosta de ouvir, né? A partir de sei lá, bota o celular, o fone no ouvido, gosta de ouvir a informação. Então, eu vou tentar criar, nesse período, canais diferentes, sabe? Para o conteúdo. De repente, uma aula teórica, eu acho que essa é algo, inclusive, que dá para fazer. Uma aula teórica que eu vou disponibilizar para vocês gravada, eu posso disponibilizar também só o áudio. Que aí você... Se prefere só ouvir, você só escuta e vai depois dar uma olhada nos slides, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente vai tentar. Eu nunca fiz, né, algumas ferramentas que eu ainda não usei, que eu vou tentar usar com vocês nesse período. O caminhar básico é esse que eu mostrei para vocês, né? A sequência das coisas vai acontecer assim. É óbvio que eu vou me dedicar, mas que é preciso que vocês também se dediquem, né, para a gente usufruir aí, tentar ter acesso, né, e reter a maior quantidade de conteúdo possível, tá certo? É um conteúdo que eu não considero difícil, mas eu considero que requer algum trabalho, principalmente para quem nunca teve contato, tá certo? Então requer uma leitura, requer uma tentativa e erro, né, requer tentar. Eu acho que isso é o fundamental, talvez, é o tentar.
e como se trata de programação, é algo que possibilita muito facilmente vocês tentarem, né, fazer sozinhos. Então, é muito importante vocês tentarem e conseguirem, ótimo. Não conseguiu, aí a gente discute por que não conseguiu e vai indicando os caminhos. Mas acho que o mais importante aqui desse período, para vocês terem sucesso pleno, é tentar, certo? Eu vou, claro, né, hoje não é só o nosso primeiro contato, eu vou mostrando para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar na medida que for chegando o conteúdo, e vocês vão fazendo, vão tentando, vou apontar exercícios, indicar também, e aí eu acho que a coisa vai fluir, beleza? Daniel, fica à vontade, Daniel. Ô, professor, Pois não. o senhor disse que vai ter o período híbrido que a gente vai ter aulas online e presencial, né? Sim, sim, Quando a gente estiver tendo essas aulas online, vai ter algumas matérias depois que vai ser presencial no mesmo dia. Que sim, a gente vai ter que sair do online e ir para o presencial, ou então sair do presencial e ir para o online. Como é que sim. a gente faz isso? Eis a pergunta de US$ 1 milhão. É algo que a gente já vem discutindo entre nós professores e assim, a gente só vai, eu não vou dizer que a gente só vai saber quando começar, mas assim, que eu acho que depois daqui de vocês computação, de hoje, por exemplo, qual é a aula, Daniel, depois de vocês hoje? É química fundamental. Química fundamental, pronto. Química fundamental, o professor já disse como é que vai fazer? Se é, Acho que não. não, Acho que é né? online agora. Tá, normalmente deve ser todo no online. Então pronto, a gente vai fazer assim, ó. Quando chegar 21 de março, que a gente começar híbrido, aí eu acho que é aí que a gente acerta. Porque a gente vai ter aqui computação, né? Nesse modelo presencial, né? Vamos dosar. Se o professor de química dizer assim, não, vai ser só porque eu não sei também o tamanho da turma de química, normalmente é grande. Então, ou ele deve fazer remota, acredito eu, ou fazer presencial. Se ele disser assim, eu vou fazer só remota, aí beleza. Assim, eu quero dizer assim, que dependendo de como isso para o nosso caso aqui, né, de computação, porque tem as outras disciplinas que vocês vão ter à tarde, né? Mas assim, a gente vai tentar, Daniel, aí isso é que eu te garanto. Chegar, a minha resposta agora é dizer eu não sei como é que a gente vai fazer. O que eu sei é, quando chegar dia 20 de março, a gente vai tentar achar a melhor solução para a maioria ou para todos, tá certo? Para que vocês consigam assistir a aula né, fazer a coisa da melhor forma possível. Mas eu realmente só vou ter certeza de dizer uma coisa garantida quando chegar 21 de março, que a gente vê como é que vai. Se química disser assim, vai ser só remoto, beleza. Aí a gente ajusta, a gente vai ter que se ajustar. Ou pensar que aqui agora, esse cenário eu ainda não tenho claro na minha cabeça qual a melhor solução. Mas a gente tem esse tempinho aí, esse um mês, para a gente pensar e quando chegar lá, a gente vê a melhor saída. Porque o fato é, vocês não podem sair prejudicados, né? Idealmente, todos vocês, né, se não tem condições, a universidade deveria dar o acesso como já teve, inclusive, há um pouco tempo atrás, um programa nesse sentido de chips, né, para quem tem condições, com internet e tal. Porque esse cara está na universidade, teoricamente, ele pode usar a internet da universidade para assistir aula. Mas a internet da universidade, a não ser que melhorem isso nesse período, é muito instável. Né? Então, hoje não dá para garantir. Não sei daqui a um mês, entende? Mas aí, Daniel, eu te peço assim que a gente, e aos demais, né, que a gente, quando chegar nesse momento aí de retorno presencial de fato, a gente tente chegar na melhor solução, tá certo? E eu acho que não vai ser uma solução única, eu acho que como a gente está fazendo aqui, eu acho que cada disciplina, pensando no que vem depois ou no que vem antes, os professores vão ter que se ajustar aí para que vocês não sejam prejudicados, que isso é fundamental. Tudo bem, Daniel? A princípio? Beleza, tudo certo. Beleza. Deixa eu ver aqui o que mais. Gustavo, seguinte, sobre as avaliações, né? Eu vou detalhar para vocês melhor. Eu vou tentar dizer agora logo, mas assim, acho que isso vai ficar mais claro depois da primeira. Assim, que você fizer, você diz, assim, é assim. Mas qual a ideia? A ideia é o seguinte: vocês vão trazer um problema, né? Esse problema do cotidiano de engenharia, vocês vão trazer o problema e se propor a resolver com a apresentação, com a desenvolvimento de um programa. Aí o que eu vou querer de vocês? Eu não vou querer relatório, não. Eu vou querer só apresentação mesmo. Você traz às vezes um slide mostrando qual é o problema que vocês estão resolvendo, explica o problema.
e depois você mostra a solução que você desenvolveu. Aí essa solução, na linguagem Python, né? Normalmente você... Aí como a gente deve fazer isso presencial, a gente vê se você manda por e-mail, ou você traz um pendrive, e a gente roda isso na hora da sua apresentação em sala de aula. Projeto no slide, você roda, explica, né, o algoritmo, ó, isso daqui é para isso daqui é para aquilo outro, e a gente coloca para funcionar. Funcionou, beleza, está apresentado, está certinho. Entendeu, Gustavo? Não sei se ficou mais claro. Mas eu não preciso, Ficou, eu não vou cobrar. mas Ah, assim, a questão do horário, por exemplo, a tá. prova começa, você falou lá que os horários da prova começam de 8 horas, ou seja, Sim. você vai 25 pessoas fazer essa prova, vai todo mundo fazer a prova e se for, quanto tempo a gente vai ter para fazer essa Sim, apresentação? Como é que vai sim, ser essas coisas? Que eu sim, fiquei entendi. perdido. Não, normalmente são os 25 e a gente faz, eu fazia no remoto, é bem rápido, era de 5 a 10 minutos cada um. 25, 10 minutos. Você chega, diz, ó, gente, meu problema é esse aqui, tentei resolver, explica, né, e a gente conseguiu, sabe? De 5 a 10 minutos, eu sempre tive turmas grandes, e a gente eu sempre dividi também no remoto, né, isso eu comecei a fazer no remoto. Dividi em duas partes e a gente sempre conseguiu, sabe? Vencer nas 2 horas cada parte da turma. Essa é a ideia. Assim, não é nada, não é uma apresentação longa para você mostrar a teoria, não sei o quê, não. Ó, você chegou, trouxe seu problema, ó, meu problema é eu tenho aqui sei lá, calcular o peso de uma estrutura para suportar não sei o quê. A pessoa diz o número o usuário que está usando o meu programa diz o número de pessoas que vai estar em cima, aí automaticamente ele estima o peso, não sei o quê, e mostra o resultado. Aí você vai, esse é meu problema. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui meu algoritmo. A gente abre o algoritmo, você mostra, né? Aqui está a minha programação. Aí você diz, ó, essas linhas aqui eu utilizei para calcular tal coisa, essas linhas aqui para calcular outra coisa, e a gente roda, certo? Aí se alguém tiver dúvida, eu tiver dúvida também, pergunto, você responde e está apresentado. É algo curto, em torno de 5 a 10 minutos mesmo. O tempo onde eu pretendo que você consuma mais tempo dessa avaliação é antes dela, pensando nela, né, no problema que você quer desenvolver e na solução também para aquele problema. Não sei se melhorou, Gustavo, a compreensão. Mas essa é a ideia, sabe? Não é aquele seminário que você vai, né? É algo resolutivo, assim, algo objetivo, entendeu? O problema é esse, pronto, que bom. O problema é esse, a gente resolve assim, e aí de 5 a 10 minutos você apresenta. Aí tem uns que apresentam com 5, tem uns que apresentam com 10, mas aí no final, até hoje, a gente conseguiu dosar o tempo e sempre cabe nas 2 horas cada parte da turma, beleza? Sim, aí cada avaliação vai de 0 a 10, né? Não falei realmente de valor, mas cada uma são 3 avaliações, cada uma vai de 0 a 10, e a média final é uma média aritmética simples, né? Soma cheia dividido por 3. Nessas avaliações, aí tem um ponto importante também que eu não coloquei no plano de ensino, mas eu posso compartilhar com vocês, os critérios de avaliação, porque a grande maioria de vocês vai enxergar um problema e vai resolvê-lo, né? Só que aí tem outros critérios que eu vou utilizar para avaliar, que aí eu vou compartilhar com vocês também, por escrito, para ficar isso bem claro e registrado. Que são os critérios? Eu vou elencar alguns aqui, talvez eu esteja esquecendo de um ou outro, mas basicamente eu vou avaliar a complexidade do problema, né, a criatividade de vocês, vou avaliar o domínio do conteúdo na hora da apresentação, e eu acho que esses são os 3 critérios principais. Tem mais um ou outro aí que, se eu não estiver lembrando, mas eu vou olhar para esses pontos qualitativos, vamos dizer assim, né? Porque se você conceber um problema simples e resolver, beleza, né? Você resolveu, solucionou. Mas aí tem alguns aspectos qualitativos que eu olho, né, no momento de avaliar, entendeu? Se usou tem outra coisa também que se usou todos ou muitos comandos, né, assim, quanto mais comandos melhor, né, você utilizou na hora de conceber sua solução, entende? Então tem todos esses aspectos qualitativos aí que a gente olha para poder conferir, para atribuir a nota. A João pergunta, tem que tirar 5 para passar na cadeira? Não, João, assim, para passar direto, você tem que ter média 7, né? Somou as 3 avaliações, média aritmética. Somou as 3 notas, dividir por 3. Se a média aí deu 7, você passou direto. Se a sua média deu entre 4 e 7, menor do que 7, né? Entre 4 e 7, não menor ou igual, mas menor do que 7,
você faz a avaliação final, uma outra prova para tentar chegar na nota. Se você teve essa média aí, aritmética, das 3 notas, menor do que 4, aí você reprova direto, tá? Então, como é? Para passar, de novo, né? Para passar direto, precisa tirar média acima de 7, né? Média aritmética. Entre 4 e 7, tem direito à avaliação final, desculpem. Abaixo de 4, reprova direto por nota. Certo, João? Entendeu? Pronto. Beleza. Gente, então acho que o que eu tinha para dizer para vocês era isso hoje. Na quarta-feira, a gente vai ter uma aula, acredito eu, acho que eu vou fazer essa aula com vocês assíncrona. Então, eu vou postar uma aula gravada sobre esse conteúdo introdutório de evolução dos computadores, esse tipo de coisa, que é o primeiro conteúdo. Então, essa aula vai ser assíncrona. Eu vou postar no Siga o link para a aula. Vou postar também os slides que eu utilizei para preparar essa aula. Tá certo? Então, assim, eu desejo a vocês aí um bom início na universidade, né? Eu espero que a gente consiga, se Deus quiser, finalmente começar a ter aulas presenciais de novo esse período. E aí a gente vai ter um contato mais próximo e acredito que isso vai melhorar bastante aí para mim e para vocês, né? Porque acho que você já deve estar um tempo assistindo aula remoto, não sei no ensino médio se é recente. E eu estou há um tempo lecionando remotamente também, então a gente quer, claro, condições permitindo, né, externas aí as condições de saúde, a gente voltar até a aula presencial, se Deus quiser, tá bom? Então sejam bem-vindos à universidade, no que precisar, eu estou à disposição, podem me contactar por e-mail, que a gente pode conversar, tá bom? Gustavo, fala aí, Gustavo, tua dúvida. Dormiu ele. Acho que ele está digitando, acho que não está falando não. Sim, Gustavo, chegou para mim esse processo. Esse processo eu vou avaliar e vou dar um parecer assim. Chegou para mim, né? Se eu ver que há equivalência, eu vou olhar os conteúdos e vou olhar as horas das 2 disciplinas. Se há equivalência, eu devolvo à coordenação o teu processo e a coordenação implementa a nota. E aí você não precisa cursar a disciplina aqui. Entendeu? Mas isso eu tenho que fazer logo, inclusive. Chegou para mim nessa semana, eu devo fazer nessa semana que a gente tá, dar esse retorno para você. Para a coordenação, aí você procura a coordenação para saber. Tá bom? Beleza, minha gente? Pois boa semana e até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Valeu, minha gente. Até mais. Um abraço aí a todos. Valeu, professor. Valeu.